Dia, boa tarde, boa noite. Vamos conversar sobre os verbos impessoais? Vamos lá. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de língua portuguesa e eu quero conversar com vocês sobre os verbos impessoais. Esses verbos, eles não apresentam ali o sujeito, tá? Então, eles não têm uma pessoa sendo direcionadas a eles e, por isso, eles são conjugados na terceira pessoa do singular, tá? Os principais verbos impessoais são o verbo haver, tá? O verbo fazer e os verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos. Mas atenção, o verbo haver, ele vai tomar esse corpo de verbo impessoal apenas quando ele estiver no sentido de existir. Tá? No sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E o verbo fazer, quando ele indicar tempo decorrido, aí sim ele vai ser um verbo impessoal. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Do verbo haver. Por exemplo, quando utilizado como sinônimo de existir, é um verbo impessoal, sendo conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Há, houve, havia, haverá, haveria, né? Presente, passado, futuro, tá? Então, exemplos aqui. Há inúmeras razões para eu estar chateada com você. Então, perceba que aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho uma outra oração. Não confunda, tá? Há inúmeras razões para eu estar chateada com você. Você pode substituir então por existem inúmeras razões para eu estar chateada com você. Perceba que isso aqui, inúmeras razões, não é sujeito do verbo haver, tá? É um complemento, tá? Havia muitas pessoas esperando na fila, tá? Havia o quê? Muitas pessoas esperando na fila. Então aqui nós temos um complemento também do verbo haver. Havia. Houve reclamações sobre o desempenho do governante. Então, houve reclamações. Existiram reclamações, tá? Existia muitas pessoas na fila. Então, cuidado aqui com o uso do verbo haver. É muito comum você escutar brasileiros falando: houveram reclamações. Isso está errado, errado, tá? Houve reclamações, havia muitas pessoas, há inúmeras razões. Toda vez que o verbo haver for utilizado no sentido de existir, ele é um verbo impessoal e deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido, tá? Ou fenômeno atmosférico, também vai ser um verbo impessoal, devendo ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Então vamos ver aqui, ó. Faz 5 anos que não vejo minha irmã. Faz 5 anos e não fazem 5 anos. Faz 5 anos. Faz 30 minutos que eu estou esperando você. Casei faz 2 semanas. Faz 2 semanas que eu casei, por exemplo. Na minha cidade faz sol todos os dias. Faz sol todos os dias. Fenômeno atmosférico, né? Faz muito calor a esta hora do dia. Então aqui você vai utilizar faz, faz, faz. Terceira pessoa do singular, ok? E alguns verbos que indicam fenômenos da natureza ou fenômenos atmosféricos também você vai utilizar na terceira pessoa do singular quando esse verbo for utilizado no sentido literal, tá? No sentido literal. Se ele for utilizado no sentido figurado, aí não, aí ele vai ser conjugado normalmente. Mas no sentido literal, é apenas na terceira pessoa do singular. Vejamos aqui como os verbos chover, anoitecer, nevar, escurecer, amanhecer e etc. Então vejamos aqui alguns exemplos. Todas as noites chove na minha cidade. Todas as noites chove na minha cidade. Nevará todos os dias durante o inverno. Anoitece sempre à mesma hora. Então nós temos aqui o verbo anoitecer, nevar e chover, tá? Há outros verbos que possuem uma certa impessoalidade, dependendo da situação. Então, nós temos, por exemplo, o verbo ter, tá? Que em uma linguagem coloquial,
ele vai ser ali sinônimo do verbo haver, não só numa linguagem coloquial, tá, gente? Na linguagem formal também nós podemos utilizar o verbo ter como sinônimo do verbo haver, tá? Então, há pessoas na fila, tem pessoas na fila. É muito mais comum, inclusive, do que o verbo haver, tá? E não é coloquial. Vamos corrigir isso. É mais comum, tá? É mais comum. O verbo passar. O verbo passar ele é impessoal quando seguido da preposição de, indicando o tempo. Vejamos aqui, já passa das 7 horas. Passava das 3 da tarde quando ele chegou. Então, quando indicar aqui tempo também e vier seguido de preposição de. Os verbos bastar e chegar também são impessoais quando seguidos da preposição de. Basta de confusões, chega de mentiras. Então, aqui vai ser também nesse sentido de quase que imperativo, né? Basta de confusões, chega de mentiras, tá? O verbo tratar é impessoal quando conjugado pronominalmente, tá? E seguido da preposição de. Então, trata-se de assuntos pessoais, trata-se de problemas familiares, ok? Nós temos aqui exemplos na terceira pessoa do singular. Faz 15 anos que não a vejo, há problemas e discussões em todas as famílias. Volta para a cama, ainda nem amanheceu, anoiteceu tão rápido. Ontem choveu durante muitas horas, há poucos minutos chuviscava, mas agora não chuvisca. E tem outras frases aqui para vocês lerem com mais calma. Tá? Também é muito comum o uso dos verbos impessoais no imperativo e nas suas formas nominais, né? O particípio, gerúndio e o infinitivo. Então, amanheça, que aqui está sendo no imperativo. Então, se é para chover, que chova logo. Ah, se é para chover, que chova logo. Então, aqui nós temos aqui no infinitivo. Está nevando tanto, aqui é no gerúndio, tá? Vai estiar em breve, tá? Aqui no infinitivo. Tendo relampejado a noite toda, não consegui dormir. Nós temos aqui no particípio, tá bom? Alguns verbos impessoais podem ser utilizados no sentido figurado. E os verbos que indicam fenômenos da natureza ou fenômenos atmosféricos, eles podem ser utilizados no sentido figurado. Então, por exemplo, choveram comentários inadequados nas redes sociais. Aqui não é no sentido literal de chover, aqui é no sentido de ter uma grande quantidade de comentários. Tá? Nesses casos, eles vão ser conjugados de uma forma normal, uma forma comum. Ok? Aqui nós temos outros exemplos para vocês acompanharem também. É importante vocês fazerem a leitura dessa aula na íntegra, revisar esse vídeo, revisar esse material e criar frases. Tá? Só assim que vocês vão realmente absorver esse conteúdo. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!